Ele tem esse poder, né, de transformar uma tempestade em uma brisa. Aleluia, graças a Deus. Irmãos queridos, dentro desse tema, Jesus, o restaurador, nós queremos nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, pensar com os irmãos um pouco sobre esta obra que Jesus e somente Jesus pode fazer. A palavra de Deus nos ensina que no Calvário, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, quando nós olhamos os versículos iniciais da palavra de Deus que falam sobre a criação do mundo, a criação do homem, a natureza, o que nós encontramos naqueles versículos é beleza, é paz, é comunhão com Deus, é saúde, um lugar de alegria. 4 rios banhavam o jardim. Um deles banhava a terra de Avilá, e diz que nessa terra havia ouro, e diz que o ouro dessa terra é bom. Nós percebemos homem e mulher desfrutando da mesma dignidade, da mesma qualidade de vida. Deus visitando aquele casal na viração do dia. Consegue imaginar um lugar assim, onde as coisas fluem e dão certo, e você sente constantemente a presença de Deus? Que lindeza, irmãos! Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por momentos assim, e acho que até estou saindo de um desses momentos, em que parece que estamos num deserto, uma aridez, e oramos e não sentimos a presença de Deus, falta um fluir do Espírito Santo, falta o calor da presença do Espírito em nós. Nos sentimos áridos, murchos, parece uma terra seca, não é isso? E diferente disso que eu descrevi, o jardim era um lugar maravilhoso, sempre regado, nem chuva havia, porque Deus cuidava de todas as coisas. Mas no capítulo 3, irmãos, de Gênesis, nós vemos que houve uma quebra, houve uma ruptura nessa relação entre o homem e Deus, entre a criatura e o seu Criador. E esse evento, ele termina, irmãos, de um modo muito triste, porque encontramos que esse casal, eles foram expulsos do jardim. Irmãos, a palavra expulsão, ela é sempre ruim, parece que nem importa de onde, parece que é sempre ruim ser expulso. Eles foram expulsos. O Senhor colocou querubins à entrada do jardim para que o homem não retornasse mais a esse lugar. Olha que parece assim uma derrocada, parece que a humanidade sucumbe diante daquilo. E havia também uma espada que se revolvia e impedia o acesso a esse caminho, a esse lugar. Contudo, irmãos, nesse mesmo capítulo 3, onde o pecado inaugura a sua obra terrível na história da humanidade, nesse mesmo capítulo, Jesus é apresentado. Da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Então, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Pode aplaudir, porque é lindo isso que acontece. Eu acho tão tremendo, irmãos, que no mesmo capítulo
onde ocorre essa quebra de aliança, nesse mesmo capítulo, Deus já apresenta um restaurador para esta aliança. Então, uma palavra linda de Deus, irmãos. E a igreja esteja bem tranquila, irmãos. Jesus está aqui. Os irmãos estejam em paz, sinta-se abençoado só de estar aqui. Fica tranquilo no seu lugar. O Senhor, Ele vai fazer a sua obra que é própria dEle. Amém, queridos? E Ele fará todo o seu propósito. Irmãos, essa ideia de um casal que faz insurgir na história da humanidade a rebelião, a separação do homem com Deus, ela não é um evento que está ancorado no passado longínquo e que só aconteceu lá. Infelizmente, essa mesma experiência de quebrar o relacionamento com Deus continua acontecendo. E quem sabe até aqui, olhando para nós nesta noite, uma pessoa bonita, tomada banho, cheirosa, esteticamente bem apresentada, externamente tudo certo na sua vida, mas pode ter ainda hoje aqui nesta noite alguém para quem esta aliança com Deus está quebrada. E a notícia é maravilhosa. O Senhor que fez isso, Ele continua fazendo, porque Ele é Jesus, o restaurador. E até o final desta noite, o Senhor abrirá uma porta de salvação e muitos voltarão a essa comunhão com Deus. Aleluia! Aleluia! Irmãos, dentro desse ambiente, o Espírito Santo gerou uma palavra e o profeta Isaías, ele disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, falando de Jesus, era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e nós não fizemos dele caso algum. Mas, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, esta palavra tão linda do profeta Isaías, ela contém declarações que a minha mente não consegue capturar. E nós nem teríamos tempo para tudo isso. Mas nesses 5 versículos, a gente pode perceber, irmãos, que todo homem, cada mulher, todo indivíduo está diretamente relacionado com Deus, ou em reverência diante de Deus, amando a Deus, querendo ser-lhe agradável apesar dos pecados, das falhas, porque é por isso que nós voltamos aqui esta noite, não é assim? Apesar de errados, transgressores tantas vezes, nós voltamos aqui e vocês já vieram toda esta semana e virão amanhã outra vez, porque queremos ser-lhe agradáveis, queremos prestar um culto ao Deus da nossa vida. Mas assim como a humanidade se divide neste grupo que ama a Deus e aceita a salvação que Ele graciosamente oferece,
Há uma outra parte que está diretamente em rebelião contra Deus, as costas voltadas para Deus, o coração fechado para Deus. E não se iluda, não há pessoa sobre o muro e também não há ateu honesto. Há somente coração rebelde, deliberadamente decidido a revoltar-se e a rejeitar a obra de Deus e do seu Cristo. Mas por uma razão que nós não entendemos, o Senhor nos trouxe para este lugar e o Senhor tem transformado a nossa vida. E quando nós pensamos nessa obra de Jesus como aquele que tem o poder de restaurar esta aliança, porque nesta quebra da aliança, irmãos, a terra foi amaldiçoada. Você vai ler lá, a terra foi amaldiçoada. Antes dessa quebra de aliança, nem havia espinhos nem cardos. Passou a haver quando a terra foi amaldiçoada. O homem foi amaldiçoado, teve o seu trabalho aumentado. A mulher foi amaldiçoada, teve as suas dores amaldiçoadas. E foram expulsos do jardim. Mas por causa da obra de Cristo, nós já experimentamos um pouco dessa graça de Deus. E esse pouco já é maravilhoso. Esse mínimo que nós temos experimentado de Deus já tem atraído nosso coração profundamente. Mas haverá um dia em que a obra de Cristo atingirá a sua plenitude, a terra será restaurada, o homem será abençoado, a mulher terá a sua dignidade restaurada e nós seremos levados de novo para o paraíso para viver uma comunhão perfeita com Deus. Aleluia! Aleluia! E quando se pensa nessa obra que Jesus realizou, há uma discussão e há uma pergunta, é uma pergunta que se repete, afinal, quem matou o Senhor Jesus? Foram os judeus que pediram a sua morte e gritaram, crucifica? Foram os romanos que executaram o Senhor? Afinal, quem foi que matou o Senhor? Irmãos, nós precisamos, e eu gostaria muito que o Senhor nos ajudasse a compreender nesta noite um pouco disso. Queridos irmãos, os judeus não poderiam ter matado Jesus. Porque os judeus não crucificavam ninguém. Se você lembra do episódio em que eles chegam para o Senhor Jesus e dizem, mestre, apanhamos esta mulher em flagrante adultério e a lei diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Perceberam? Não era crucificada, apedrejada. Você vai encontrar também que um dia quiseram apedrejar o próprio Senhor Jesus. E o Senhor dá um jeito e sai do meio deles e foge daquela situação. Eles queriam apedrejar o Senhor. Um dia chegaram para Jesus e disseram uma questão, apresentaram uma questão, tentando prová-lo naquilo. E Jesus disse o seguinte, eu respondo se vocês me responderem. O batismo de João era do céu ou era da terra? Então eles confabularam entre si e disseram, se respondermos que é do céu, ele dirá, por que não crestes? Se dissermos que é da terra, nós podemos ser apedrejados. Perceberam, irmãos? Apedrejados, não era crucificados. E quando você lê Atos capítulo 7, você encontra Estevão sendo apedrejado. Isso é interessante nós notar, irmãos, para a gente compreender que Jesus não foi uma vítima do sistema. Deus tem um plano para nos levar outra vez para Ele. E o plano de Deus vem acontecendo, ele está acontecendo agora. Deus não tem um plano B, Ele não precisa, o plano de Deus
é perfeito, e nós um dia experimentaremos a plenitude desse plano de Deus. E no plano de Deus está que o Senhor seria crucificado. Crucificado. Se você ler Deuteronômio 21, nós não vamos ler. A palavra de Deus diz: e se alguém for digno de morte e o pendurares no madeiro, antes do pôr do sol, desça ele, porque o pendurado no madeiro é maldito de Deus. O pendurado no madeiro é maldito de Deus. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, ele diz assim: Cristo se fez maldição na cruz por nós. Cristo se fez maldição na cruz por nós, para que pela fé recebêssemos o Espírito Santo. Porque quem deveria estar debaixo de maldição era eu, talvez você, não posso julgar a sua vida. Mas se eu for olhar a Escritura que diz Romanos 3:23, todos pecaram e caíram da graça de Deus, talvez haja mais alguém aqui que seria maldito de Deus. Mas Cristo entrou no seu lugar e no meu lugar, e Ele fez-se maldição por mim e por você. Então o Senhor Jesus, Ele não poderia ser apedrejado. Abra a sua Bíblia, no Salmo 22, um salmo messiânico. Salmo 22. Existem muitos textos na palavra de Deus que falam de Jesus como aquele que morreu por nós, mas esse salmo é suficiente para compreendermos que Jesus não foi um mártir, a morte de Cristo não foi um acidente de percurso, não pegaram Deus de surpresa, porque senão ele seria um ídolo, mas que Deus tinha e tem um plano. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? O versículo 8 diz assim: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Lembra da cena de Cristo crucificado e as pessoas diziam isso? No versículo 14 diz assim: como água me derramei. Depois no versículo 16 diz assim: pois me rodearam cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. O Senhor não poderia ser apedrejado. Se o Senhor tivesse sido apedrejado, a Escritura teria mentido e o plano da salvação teria sido uma derrocada completa. O Senhor, Ele foi crucificado porque Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, no plano eterno de Deus, onde eu e você já estávamos incluídos para uma salvação maravilhosa e incompreensível. Aleluia, traspassaram-me as mãos e os pés. Aleluia. Há um único osso que sobreviveu de uma crucificação dos dias de Cristo, é um calcanhar. E diferente do que nós normalmente pensamos, a pessoa ela era pregada nos pulsos, e todo esse conjunto era chamado de mão. E diferente do que a gente normalmente vê nas pinturas, um pé sobre o outro e um único cravo atravessando, acredita-se que mais possivelmente esse osso que existe ainda e foi guardado, e traz um cravo assim no calcanhar. Então a pessoa ela era colocada na cruz,
e o pé ao lado da cruz era pregado no calcanhar, nesse osso do calcanhar, para que a pessoa não se despencasse da cruz pela própria ação cortante dos cravos. Ela era presa aos lados da cruz. E o salmista diz: traspassaram-me as mãos e os pés. Quem conhece um pouco da biografia de Davi, sabe que Deus era com ele, ele morreu de velhice, e Deus o livrou nas batalhas, e ele não foi morto crucificado, mas o apóstolo Pedro diz que Davi também era profeta, e aqui ele está profetizando do Senhor, e no versículo 18 diz assim: repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha túnica. Se os irmãos forem ler Lucas no capítulo 8, no versículo 1 a 3, os irmãos vão ver ali um grupo de mulheres que financiavam o ministério terrenal de Jesus. E entre essas mulheres há uma que o texto diz que era Susana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, uma mulher rica. Entre as pessoas que financiavam o ministério de Jesus, esta mulher rica. E possivelmente um dia ela viu uma túnica sem costura, com certeza uma túnica cara, uma roupa de gente rica, e presenteou o Senhor com aquela túnica. Não sabia aquela mulher que ela também estava no trajeto, aleluia, do cumprimento perfeito da palavra de Deus, e por causa da gratidão que havia no coração dela e da sua liberalidade, Deus a incluiu. E no dia que o Senhor é crucificado, e eles vão repartir as vestes, e alguém toma aquela veste, talvez para rasgá-la, e procura a costura e fala: é uma veste linda demais, não deveria ser rasgada, vamos lançar sorte, quem levar, leva inteira. Não sabia que até isso estava na palavra de Deus. Aleluia. Você pode ter certeza, ainda que com os teus olhos naturais você não veja, há raízes profundas na sua vida, e elas estão todas alicerçadas na palavra de Deus. A história da salvação é mais real do que todos nós juntos, e nós estamos seguros nesta noite, porque o que aconteceu naquele dia, o que vem acontecendo aqui, é o cumprimento da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós lemos, queridos irmãos, João no capítulo 19, nós vamos encontrar, o texto diz claramente, e foi crucificado entre dois salteadores e Jesus no meio. Não é muito legal isso, irmãos? Se eu posso usar essa palavra legal aqui no púlpito, é legal usar a palavra legal aqui. Irmãos, pensa por um instante. Não poderia ser os dois criminosos de Jesus na beirada? Não eram todos proscritos? Não estavam todos condenados à morte pelo império e pelos judeus? Não poderia estar o Senhor no outro lado e dois criminosos? Mas Jesus no meio. Jesus no meio. Essa ideia, ela é recorrente nas Escrituras. Em Marcos, no capítulo 3, nós não vamos ler, o texto diz que Jesus foi à sinagoga num dia de sábado e que havia ali um homem que tinha uma serosidade na mão, ele tinha uma mão ressequida. E Lucas, que era médico, que tinha esse olhar clínico, ele fala que era a mão direita. E Jesus poderia ter curado aquele homem lá no seu lugar, mas Jesus disse: vem para o meio. Se Jesus diz vem para o meio, segue-se que ele estava no meio, porque senão ele diria vá para o meio. Ele disse vem para o meio. Porque, irmãos, hoje uma empresa com mais de 100 funcionários,
colaboradores, como você quiser, ela precisa ter um projeto de inclusão da pessoa com limitação física, com vulnerabilidade, portadora de deficiência. A partir de 100 tem que ter, mas naqueles dias não. E como a maioria das pessoas são destras, imagine uma pessoa naquele tempo com a sua mão direita ruim. Então eu creio, irmãos, que aquele homem estar num canto e não num ponto central da sinagoga, mostra que além de problema físico, ele tinha problema emocional, de tristeza, de angústia, e ficava num canto, porque talvez ele não desse conta de sustentar uma família, uma mulher, uma casa. E quando Jesus diz, vem para o meio, Jesus estava mudando toda a realidade dele. Porque ia curar o seu corpo físico, mas ia curar a sua função emocional. A partir daquele dia, que aplaudir, aplauda. A partir daquele dia, ele não precisaria mais andar nos cantos. Então, olhe, Jesus diz, vem para o meio. Há uma outra experiência que toda a igreja conhece. Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. E agora nós encontramos Jesus crucificado no meio. E se eu fosse dizer algo aqui, eu diria que Jesus está no meio da igreja. Percebe? É uma prática do Senhor estar no meio. Então isso também não é acidental. E agora sim, abra sua Bíblia mais uma vez em Mateus 27. Mateus 27, o versículo 32. Diz assim: E quando saíram, encontraram um homem sireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Amém. Só até aqui. Queridos irmãos, o catolicismo romano lhe ensina que Jesus caiu 3 vezes carregando a cruz. Nós estivemos com vossos pastores lá em Jerusalém, e lá está a Via Sacra, e você pode fazer o percurso e tem uns tijolos nas paredes que mostram os eventos que aconteceram durante aquele trajeto. E você vai encontrar Jesus caindo 3 vezes. Na Escritura você não encontra nenhuma vez. Guarde isso, porque daqui a pouquinho nós vamos retomar essa ideia. Jesus não cai nenhuma vez. Entretanto, a ideia de que constranger um homem chamado Simão para que carregasse a cruz, mostra que Jesus estava num estado deplorável. Mas o que eu queria compartilhar com os irmãos nesse pensamento é que poucas horas antes, um outro Simão tinha dito, eu vou contigo até a morte. E ele não foi. E quando eu penso em Deus agindo, eu não penso em coincidências. De jeito nenhum. Aquele Simão que prometeu que iria e não foi, é como se Deus, na sua soberania, dissesse, eu vou colocar um outro Simão. Um outro Simão. E ele vai comigo até a morte. Nós não deveríamos deixar isso passar como algo fortuito. Você tem feito promessas ao Senhor? Você tem dito que servirá ao Senhor para sempre? Aleluia. Um dia eu fui visitar um irmão que há dias não ia aos cultos, e aquele irmão estava muito irado, rebelde. Ele falou, pastor, eu já disse aqui em casa que eu não vou mais aos cultos, eu sou um homem de palavra, e se eu falei que eu não volto mais à igreja, eu não volto mais. Eu falei, eu vim à sua casa justamente porque achava que o senhor era um homem de palavra, fui eu que batizei o irmão,
E no dia lá na piscina batismal, eu perguntei: promete servir a Jesus todos os dias da sua vida? E o Senhor disse: prometo. E eu criei que o Senhor estava diante de mim, diante da igreja, diante dos anjos e diante de Deus, dizendo: prometo. E é por isso que eu vim aqui. E Ele voltou. Aleluia. Aleluia. Irmão, não se iluda. Se você não fizer, outro fará. E o que eu tenho visto, Deus não vai usar alguém pior. Ele vai usar alguém melhor do que você. O apóstolo Paulo disse: é-me imposta essa obrigação de pregar o Evangelho. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Toda vez que você pensar em desistir, lembre-se, Simão, o Senhor colocará outro no seu lugar. Isso seria terrível. Fica no seu lugar, no lugar que o Senhor te chamou, te escolheu e quem sabe que você prometeu. Aleluia. Irmãos, essa ideia de aproveitar a oportunidade, aleluia. Estejam atentos, não se preocupe nesse momento, não aplauda, só ouça. É que eu estou falando pausado, e fique tranquilo. Ouça essa meditação. Há uma oportunidade diante da sua vida. Quando nós olhamos a palavra de Deus registrando os detalhes da morte, 2 salteadores, as pessoas zombando, dizendo: não és o Filho de Deus? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Irmãos, pensem um instante. Do ponto de vista natural, do ponto de vista racional, do ponto de vista dos sentidos, as pessoas estavam certas. Ué, que Deus é esse que morre numa cruz? E um ladrão disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Irmãos, nunca esqueça, naturalmente ele estava certo. Mas a salvação, irmãos, ela é uma obra de revelação. A salvação, ela começa com revelação. Ela não é um processo cognitivo natural, não é. É um ato livre da graça de Deus. Deus escolhe pessoas para a salvação, não sei por quais critérios. E Deus abre os olhos da pessoa. E enquanto eles zombavam, e aquele salteador da esquerda zombava, e o Senhor morria, porque era o momento chegado da sua morte, o ladrão da direita, ele exorta o outro e diz assim: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Irmãos, aqui quem entende de português pode me corrigir. Nessa frase, tu não temes a Deus estando na mesma condenação, está contida a declaração que aquele homem da direita entendeu: o da cruz do meio é Deus. Aleluia! Ele entendeu, o da cruz do meio é Deus. Está dando tudo errado aqui. Ele vai morrer mesmo. Nós também morreremos. Essas pessoas que zombam estão certas. Está tudo errado, mas de algum modo, lá dentro dele uma obra sobrenatural. Ele entendeu, esse da cruz do meio é Deus. E ele vira e fala: tu não temes a Deus estando na mesma condenação? E volta-se e fala: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor volta-se para ele e responde: hoje. Naquela hora ali já estava alguém voltando para o jardim, concorda comigo?
rio de água cristalina, ouro, comunhão com Deus, paz, restauração. O restaurador estava na cruz do meio e já estava mandando alguém de volta. Hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, glórias a Deus. Agora, se nós pensarmos nessa ideia do catolicismo, de que Jesus cai 3 vezes, e quando eu falar aqui do catolicismo, ou da televisão, ou do cinema, não ache que eu estou tentando algum demérito contra pessoas ou instituições, não é isso. Eu quero muito que o Espírito Santo me ajude, para que nesta noite mais pessoas entrem. O restaurador restaure mais pessoas a comunhão com Deus. Então não é falar mal de ninguém, não é isso. Mas quando essa ideia começa a circular de que Jesus caiu 3 vezes, qual é o pensamento? É tornar pior o que já é ruim. É tornar pior o que já está muito mal. Notem, Jesus já apanhou aquela noite, já o esbofetearam, cuspiram, colocaram uma coroa de espinhos. A narrativa dos 4 evangelhos somadas nos permite ver esses detalhes. Colocaram uma roupa carmesim para simbolizar a túnica de um rei, lhe deram uma cana como se fosse um cetro. Em algum momento naquela madrugada, eles despem o Senhor, pegam aquela cana e batem sobre a coroa. Então nós podemos entender que os cravos daquela cruz, os espinhos, entraram no Senhor. E como se fosse pouco, aí então tem que somar ainda mais 3 tombos. Quem aqui já tem uma idade e assistiu em outros tempos filmes sobre a morte de Jesus, se você comparar com os últimos filmes do cinema, você vai ver que Jesus sofreu muito mais agora. Cada vez querem colocar mais um sofrimento sobre o Senhor, para tentar entender. Na verdade, irmãos, toda essa tentativa de aumentar sofrimento como se fosse possível, deriva de um único erro, irmãos. Quando nós queremos aumentar muita tristeza ao Senhor, porque até o Pai virou o rosto. Tudo isso vem de um único erro. Irmãos, nós não entendemos a força nem o dano do pecado. E nós não entendemos o que significa ser abandonado por Deus. Esse é o problema. Então, porque não entendemos isso, aí aumentamos 3 tombos. Aí o cinema quer já quase degolar o Senhor antes de crucificá-lo. E na internet vocês vão achar um vídeo do Dr. Rodrigo Silva, uma pessoa muito inteligente, mas num desses vídeos ele diz o seguinte, que naqueles dias em que o Senhor Jesus viveu nesta terra, as pessoas, quando precisavam usar o banheiro, elas usavam os banheiros de pedra. Nós vimos isso lá em Jerusalém. É uma pedra comprida, onde tem lugar para a pessoa ficar assentada. Embaixo corre um duto d'água. E esse doutor, então, ele mostra que à frente ficava uma canaleta, onde também passava água, e um recipiente, uma vara e uma esponja. Ele fala, uma vara e uma esponja, que poderia ser um vegetal, alguma coisa assim, mergulhado no vinagre. E que a pessoa, depois de fazer as suas necessidades, usava essa vara e essa esponja para fazer a sua higiene. E no vídeo você vai ver ele dizendo, e foi essa esponja que foi dada para o Senhor com vinagre. Irmãos, aqui ele tropeçou, infelizmente, porque ele é uma pessoa muito instruída. Ele tropeçou no mesmo erro. No mesmo erro. O dicionário Buckland diz que esse vinagre que foi dado para Jesus era um vinho de baixa qualidade que os soldados tomavam. Um vinho com gosto de vinagre, meio azedo, barato, e era concedido como um ato de misericórdia ao moribundo. Mas por que tentam cada vez aumentar essa tristeza,
Então, abra por favor a sua Bíblia em Isaías no capítulo 59 e nós vamos ler o versículo 2. Aleluia. Isaías 59, o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Queridos irmãos, quando Deus olhou para Jesus e virou o rosto, não é por causa do estado físico deplorável de Jesus. Não é por causa dos espinhos nem dos cravos. Quando Jesus vira o rosto, quando o pai vira o rosto para não ver o filho, e o filho grita, conforme nós vimos em Mateus e depois nos evangelhos: Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento todos os meus pecados e iniquidades estavam sobre Jesus. E os seus pecados, os teus, estavam sobre Jesus. Os nossos pecados, os pecados da humanidade sobre Jesus. Aqui quem foi pescar já sabe isso. Quando você está pescando, você está lá no mato, você está sujo, roupa suja, você pega o pão com a mão sem lavar mesmo, abre, põe lá um presunto dentro, come, você nem liga, pegou na minhoca, pega no anzol, não liga para nada. Mas quando você está tomando banho, põe uma roupa cheirosa e não sei o quê, você pega uma bala, encostou um pouquinho, a sua mão ficou um pouquinho melequente, já quer lavar. Agora, se nós, irmãos, falhos, pecadores, não queremos essa pecha, que algo ruim seja colocado em nós, imagine o Senhor Jesus, que é Deus, santo, santo, santo. A Escritura diz que em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. E agora todos os nossos pecados sobre Ele. O Pai olhou e virou o rosto. E aí se cumpre a Escritura: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Irmãos queridos, o Senhor Jesus também não morreu por causa dos cravos, nem morreu por causa da lança, porque o testemunho dos evangelhos é que quando os crucificados ficavam pendurados, eles tinham que ser descidos antes do pôr do sol. Está nos evangelhos, está lá em Deuteronômio 21. E a Bíblia diz que quando os soldados vieram no fim da tarde para ver se algum estava vivo ainda, que então eram quebradas as canelas para que o crucificado não pudesse mais, esticando-se, sorver ar e tentar sobreviver um tempo. Quando eles chegam em Jesus, Jesus já está morto. Jesus já está morto. Irmãos, a crucificação não era algo novo. Pouco tempo antes de Cristo, houve uma rebelião na Galileia, e um general chamado Quintílio Varo, ele foi chamado para acabar com a rebelião, e ele domina a rebelião na cidade de Séforis, que era uma capital antiga da Galileia. E quando ele termina de dominar a rebelião, leva as pessoas escravas, mas não só isso, ele crucifica 2.000 pessoas no caminho que leva para Séforis. Aquelas pessoas estavam acostumadas a ver crucificação, tanto que eles pediram: crucifica, crucifica. O Senhor talvez tivesse visto isso. Ele não morreu por causa disso. Mas na noite que antecede aquele julgamento sumário, você vai encontrar essa história. A Bíblia diz que Jesus foi orar no Getsêmani, e ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. E ele orou intensamente.
E Lucas, que eu falei antes que era médico, disse que Jesus orou em tanta agonia que ele suou gotas de sangue. Um fenômeno chamado hematoidrose, quando uma pessoa é sujeita a terrível provação. Notem, ninguém não tinha batido nele, não tinha prego nenhum sobre ele, não havia ninguém esbofeteado, não tinha carregado a cruz, ele já estava suando gotas de sangue. Não era por causa da crucificação, era por causa dos meus pecados terríveis. As iniquidades do meu coração seriam lançadas sobre ele, ele seria manchado pelo pecado. E ele dizia: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Ele não queria essa mancha, mas ele falava: contudo, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia! A vontade do Pai pela nossa salvação. Aleluia! Glórias a Deus. Então, quando eles chegam para quebrar as pernas do Senhor, ele já está morto. Mas se você ler Êxodo capítulo 12, que fala sobre a Páscoa, a instrução era que o cordeiro pascal não podia ter nenhum osso quebrado. Percebeu? Se o Senhor tivesse sobrevivido, as pernas teriam sido quebradas, a palavra de Deus não teria se cumprido. Mas a instrução é que o cordeiro não poderia ter as pernas quebradas. O próprio Senhor diz no Salmo 22, eu poderia contar todos os meus ossos. Mas o mais importante de tudo, o Senhor Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim. Nunca esqueça, ninguém me tira de mim. Eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e eu tenho poder para retomar. A única pessoa que poderia fazer isso, fez. A única pessoa que tinha poder para fazer, fez. E para que tudo isso? Para que nós fôssemos levados de volta à comunhão com nosso Deus. Eu quero ler com a senhora, igreja, uma última vez a Bíblia. Abra, por favor, o Salmo 116. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Salmo 116. Diz assim o versículo 12. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? 13. Entre outras coisas, tomarei o cálice da salvação. Você vai lembrar disso em Simão. Se você não for, outro Simão tomará o teu lugar. Você vai lembrar que a salvação é revelação, que é algo que Deus faz no seu coração, que aqueles dois salteadores de si mesmos não tinham como saber que o crucificado era Deus, e que subitamente um deles tem a revelação e não perde a oportunidade imediatamente. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, hoje estarás. E aqui nós temos dois cálices. Um cálice que o Senhor disse: se possível, passa de mim este cálice, porque era o cálice dos pecados, das nossas transgressões, as nossas iniquidades. Mas ele bebeu. O segundo cálice é o cálice da salvação. Que darei ao Senhor? Eu beberei o cálice da salvação. Eu vou dizer: eu quero beber, Senhor. Aleluia. Não tem uma canção que diz: quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior.
antes de orar com você. Aleluia. Quando o Senhor está crucificado, a palavra final que ele diz, está consumado. Essa é a última palavra de Jesus na cruz. Mesmo que você não entenda grego, você pode ir lá no Google e solicitar o Novo Testamento interlinear, e você vai devagarzinho com paciência até chegar esse texto que diz está consumado, e você vai ver que a palavra que Jesus usou ali é tetelestai, essa palavra, tetelestai. Quando uma pessoa tinha uma dívida, enquanto ela não pagasse essa dívida, ela ficava alistada, como hoje num cartório, porque tudo isso é herança romana. Ficava lá o seu nome registrado. E o dia que essa dívida fosse paga, o credor colocava uma chancela, um carimbo, um registro, tetelestai. Era isso. Está feito. Está realizado. Não deve mais nada. Hoje nós usamos uma expressão, nada consta, está certo assim? Nada consta. Quando o Senhor Jesus disse, tetelestai, Ele estava dizendo a nosso respeito, nada consta. Aleluia, o pecado está perdoado. Eu quero orar com todos, porque o texto de Isaías diz, verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e tomou sobre si as nossas dores, e depois diz, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então são duas coisas. Primeiro, o Senhor vai curar enfermidades, mas o Senhor vai perdoar pecados também. E hoje vai se cumprir a Escritura que diz, com alegria saireis, em paz sereis guiados. Eu quero orar, igreja, assim como estamos. Há alguma pessoa aqui, antes que nós ore, alguma pessoa que ainda não aceitou a Cristo como Salvador e que nesta noite gostaria de dizer, eu quero beber o cálice da salvação de Deus. Eu quero ser um crente na pessoa de Cristo. Ou alguém assim, acene com a sua mão, uma pessoa para Jesus. Tem alguém? Me parece que todos já servem ao Senhor. Então vamos orar. Deus querido, nós adoramos a Ti. A verdade é que nós não temos palavras, Senhor, para dizer tudo o que está no nosso coração. Quero abençoar, Senhor, cada um que ouviu a palavra. Deus, a pessoa que veio a este lugar aflita, porque há um pecado no seu coração, há uma coisa errada na sua vida. Ó Jesus, eu creio que o Senhor é poderoso para apagar a iniquidade, para apagar, Senhor, a transgressão. E neste mesmo ato, Senhor, há pessoas aqui que vieram doentes à Tua casa. Há uma dor, há uma enfermidade. Eu te peço, ó Deus, como que confirmando a palavra, para que saibam todos que é a Tua palavra, que é o Senhor que salva, que o Senhor é o restaurador, e que o Senhor restaurará, Senhor, a relação do homem com Deus. Ó Deus, opera um milagre agora e cura a enfermidade, Senhor. Cura todo o mal. Eu peço esta bênção e eu oro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus.